Márcia. Vou gravar. Então, estamos gravando, porque aí essa reunião vocês vão poder revisitar e a gente também pode passar para outras pessoas que não conseguiram estar aqui hoje, né, para falar de processo de credenciamento e também sobre a ICF. Então, a gente vai falar hoje qual é o caminho para buscar uma credencial da ICF. Então, a gente vai começar contando um pouco sobre a ICF, vai fazer um panorama bem geral, rápido, tem bastante informação. E a gente depois vai falar sobre os caminhos para conseguir essas diferentes credenciais, ACC, PCC. Então, estamos aqui, como eu estava falando, com o comitê que está cuidando da jornada de credenciamento, estou falando correto. Então, a Elaine, a Gisele, o Vlamir, que hoje ficou doente, infelizmente não pôde estar, que é o diretor de associados. E aí a gente veio aqui tentar fazer o trabalho do Vlamir, a Helena e eu vamos tentar dar conta aqui do que precisa ser falado, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, pergunta, por favor, coloquem no chat que a gente vai tentar ir respondendo à medida que as perguntas surgem, para a gente não... Lá no final da noite, a gente voltar lá para uma coisa que a gente falou no início, tá bom? Pode ser sobre esse ICF, pode ser sobre os caminhos, as dúvidas que vocês tiverem. Tá? Então, vou compartilhar aqui. Vamos ver se eu consigo. E entrando aqui um pouco junto com a Márcia, a gente está, né, cobrindo aqui a apresentação que o Vlamir criou toda aqui para vocês, e a gente está abertas aqui para conversar, né? Então, vai surgindo dúvidas, vão trazendo, levantem a mãozinha aqui do Zoom para perguntar, a gente pode ir fazendo uma conversa, costurando com o que vocês têm mais interesse em saber e o que a gente tem para compartilhar aqui com vocês. A Tati está perguntando se esse material a gente vai compartilhar depois. Vai estar na gravação do vídeo, que vai estar disponível no YouTube depois também. E a gente pode, sim, enviar por e-mail a apresentação. Para quem tiver inscrito, pode ser enviado. Uhum. A maior parte, quase toda a informação que vocês vão ver aqui está no site da ICF. A gente só copiou e colou aqui de um jeito organizado, né, da nossa, como a gente desde que fica mais organizado, mas ele está todo lá e a gente pode compartilhar esse link também com vocês, tá? Então, isso aqui é o que a gente veio falar hoje sobre credenciamento, sobre... Tem gente nova chegando. E como essa jornada pode ajudá-los, né, nesse processo de credenciamento, tá? Então, falando um pouquinho da ICF, a ICF é a maior associação de coaches global. Eu não sei os números de cor. Hoje acho que a gente tem mais de 30 mil, 60 mil associados. Você sabe, Helena? Mais de 60, Mais de 60 mil associados e acho que mais de 30 mil credenciados, com credencial no mundo. Hoje no Brasil a gente tem por volta de 450 associados e também por volta de 220 coaches com credencial. Então, a gente mais ou menos acompanha a global. Eu acho que é isso. Então, esses são os valores da ICF: profissionalismo, colaboração, humanidade e equidade. Foram recentemente revistos aí pela ICF Global. E aí, a gente traz aqui a definição do que é coaching para a ICF, né? Então, coaching é uma parceria com os clientes em um processo criativo e instigante que ajude, né, os
nossos clientes a maximizarem seu potencial pessoal e profissional. Tem várias palavras-chave aqui, mas uma palavra-chave é parceria, né? Então, essa palavra vai constar aí nas competências, que a gente vai dar uma olhada. Então, o que que a gente faz, né? A ICF, globalmente. A ICF credencia coaches, então é tipo um selo de qualidade desse coach, e isso tem a ver com o número de horas que ele já atendeu, então tem vários requisitos, né? O número de horas que atendeu, número de horas de educação, né, em coaching que teve, passa por uma avaliação de uma sessão de coaching gravada e uma prova. E é um pouco que a gente vai falar hoje. E a ICF também acredita programas de formação em coaching. Então, a ICF não tem um programa, mas ela também dá esse selo, vamos dizer, de qualidade, que para diferentes programas de coaching ao redor do mundo, de diferentes linhas, de diferentes abordagens, coaching individual, coaching de equipe, mais recentemente, né? Então, a gente não está vinculado diretamente com o processo de educação. A ICF se propõe a dar educação contínua para os coaches que são associados. Tatiana? Márcia, vi que vocês também dão curso, né? Se fizer o curso com vocês, automaticamente já tem esse credenciamento, ou mesmo fazendo o curso, passa por todas essas etapas para também ter, enfim, ter a credencial, né? Essa credencial de qualidade? Então, a gente não dá curso. A ICF não tem curso, né? Então, a gente não é uma escola de coach, a gente não tem. A gente dá um selo de qualidade, assim como a gente tem para os coaches, a gente tem para as escolas. Isso já é uma questão mais complexa que hoje a gente não vai entrar, porque a gente tem diferentes tipos de selo para as escolas, né? Todos eles vão passar por tudo que a gente vai falar hoje para conseguir uma credencial. Só que alguns são feitos internamente pela escola, então está tudo dentro do programa do curso, e outros têm algumas partes e outras não. Arthur? Ô, Márcio, se eu puder complementar, às vezes, para ficar mais claro para a Tatiana, porque eu me lembro quando eu também tinha um pouco essa dúvida, sabe? O que acontece com frequência, Tatiana, é que as escolas elas têm as próprias certificações. E aí fica um pouco enviesado, sabe? Porque você dá a sua formação e você certifica. Então fica um negócio, sei lá, pode ficar enviesado. A ICF, o diferencial dela é que ela, como ela não dá a formação, ela não tem esse viés. Ela se preocupa em pensar o que são as competências que um coach, onde quer que tenha sido formado, precisa ter, sabe? Por isso, geralmente, é uma certificação de mais peso, de mais consistência. Eu fiquei sabendo de vocês por uma amiga, porque eu sou coach e quero focar nisso agora, e ela falou, olha, ela é coach também, e ela falou, olha, eu faço alguns processos de coach fora do Brasil, e eu só consegui fazer esses processos de coach fora do Brasil com o selo da ICF. Antes eu não conseguia fazer esse trabalho, e aí foi quando ela falou, se você realmente quer focar nisso, eu acho importante você ter esse selo, mesmo com a formação, porque te dá mais credibilidade, de alguma forma te diferencia, justamente pelo que você falou, hoje tem tanta escola dando formação de coaching que, infelizmente, às vezes fica meio perdido isso, né? Isso. Então, o credenciamento é selo que globalmente é reconhecido. Então, se estiver no Brasil ou no Japão, é a mesma coisa que é necessária, são os mesmos requisitos e as empresas, organizações conhecem da mesma maneira. Mas a ICF não é só isso, ela também é uma comunidade de coaches que se apoiam, que aprendem juntos, que discutem sobre a profissão, o futuro dela. E isso também é muito importante, já que normalmente trabalhamos sozinhos, né? Então aqui é um lugar para desenvolver essa comunidade. Seguindo. Então, nós temos um código de ética, eu também não vou passar por ele,
mas é um código de ética que todos os coaches associados e credenciados, principalmente, têm que, espera-se que trabalhem seguindo esse código de ética. Ele é bem completo, tá? Então, a ICF é dividida em algumas famílias, como se fossem unidades. A gente aqui está em coaches profissionais. E o que a gente hoje vai falar é sobre credenciais e padrões, né? Mas a gente está aqui apoiando os coaches, né? Para entenderem melhor e tirarem as dúvidas sobre esse processo. Então, falando sobre as competências, né? Como o Arthur estava comentando, a ICF tem competências que os coaches devem desenvolver. E nessas diferentes credenciais, ACC, PCC, MCC, espera-se do coach um nível de excelência diferente, né? Durante quando usa cada uma dessas competências, de todas elas. Elas são complementares e elas aparecem em toda a reunião de coaching, toda a sessão de coaching, durante o processo de coaching como um todo. Pessoal, Helena, pessoal vai me complementando também, tá? Aqui tinha os números. E aí então, ó, coloquei menos, mas são 519 no Brasil e 250. Acho que deu uma travadinha na Márcia. Então tá aqui os números atualizados, como ela está trazendo. Travou um pouquinho, Márcia. Não, deu uma travada no teu vídeo ali. Ixi, minha conexão tem... em 70 países. Então, quais são os benefícios de ser um coach associado à ICF? Então, é acesso a pesquisas, a gente tem uma biblioteca, né, que fica no site, com vários 2.500, está escrito, está estranho esse número, mas deve ser 2.500 estudos, artigos, networking globalmente, tem programas, né, de educação contínua, não só aqui no Brasil, mas também no exterior, em diferentes idiomas, programas que discutem ética, comunidades de prática, descontos e benefícios para cursos, para assessment, para vários serviços que são relacionados ao serviço que a gente presta de coaching. Então, eu falei, e o peer coaching é um programa de prática de coaching entre coaches, né? Que também a gente troca figurinhas, pode ser feito em português, em inglês, espanhol, em vários idiomas. E a gente tem aqui no Brasil. Então, a gente tem vários estilos e várias oportunidades de desenvolvimento do coach. Cada um tem preferências, pode variar durante também o seu desenvolvimento como coach, a gente gosta de variar, e aí a gente tem aí um leque de opções. Bom, isso aqui faz parte A outra coisa que faz parte de uma outra família é a Fundação ICF, e que tem o objetivo de impactar e ampliar a mudança no sistema social por meio do coaching. Então, globalmente, e aqui no Brasil, a gente também organiza programas com organizações sociais, a gente já fez projetos com a CUFA, com a Teto, com o CIEDES, com, enfim, N organizações sociais, pequenas, grandes, atendendo seus líderes, funcionários, voluntários, tá? Então, promovendo isso. E agora, dúvidas, perguntas, antes da gente começar a falar de credenciamento? Não? Podem levantar a mãozinha, colocar no chat. No chat, Bom, foi um highlight aqui, foi bem rápido.
Depois, querendo mais informações, a gente está à disposição também. Então, sigo eu, Márcia. Pode, sim, Helena. Eu Tá. passo os slides para você. Tá. Ótimo, obrigada. Antes da gente mergulhar aqui mais nesses pormenores do credenciamento, queria que vocês colocassem no chat ali também um motivo pelo qual estão buscando o credenciamento, para a gente se basear um pouco também aqui na apresentação e trazer informação daqui a pouco mais relevante para vocês, né? Então, uma coisa, a coisa mais importante que motiva vocês a buscarem o credenciamento. Estão colocando ali, a gente vai seguindo. Ah, Arthur já colocou. Uhum. Ah, bem legal, tá. Bastante questão da credibilidade, do selo, da excelência contínua, conexão, uma oportunidade de trabalho. Sim, os hubs e plataformas nacionais e internacionais, tá. Então, vocês também, eu vou trazendo algumas informações e vocês vão perguntando, vão trazendo aí as dúvidas, a gente vai construindo juntos a conversa, tá? Pode passar, Márcia. Tá. Eu tenho alguns slides aqui, a gente pode passar bem rapidinho, assim, aqui traz uns dados da Global sobre a satisfação com a experiência de coaching, né? Então, trazendo dos clientes falando, né, do seu coach, se era credenciado ou não, e aí os diferentes níveis de satisfação. Acho que a gente pode passar esse. E aqui também falando da importância da percepção, né, de importância da credencial em mais um dos estudos. Então, vocês podem ver esses estudos todos lá na Global, né? Esse aqui está aqui a fotinho à esquerda de qual é. Então, é um estudo de consumidor, né, de percepção de consumidor de 2022. E aí tem dados bem recentes para embasar essa percepção da credencial no mercado. Então, o credenciamento aqui, a gente começa falando de várias, né, as 5 partes que fazem parte que compõem o que é a jornada do credenciamento para qualquer um dos níveis, né? Eles todos, de alguma forma, vão passar por esses 5 passos. Então, a Márcia falou um pouquinho ali no início, né, deles. É a educação, então, os treinamentos das escolas de coaching. E aí, como a Tati estava perguntando, né, a ICF não é uma escola, ela credencia escolas, e aí conforme o grau de proximidade com a ICF que a escola tem, ela vai ser mais fácil ou menos para esse caminho do coach ao seu credenciamento. O nível de experiência, então, do coach, então, quantas horas de prática documentadas, né, de atendimento ao cliente esse coach traz. Uma mentoria, então tem que ter pelo menos 10 horas de mentoria de coaching. Algumas escolas oferecem isso dentro do seu treinamento e outras fora. A avaliação de desempenho, que para o nível ACC é necessário uma gravação de uma sessão que é avaliada pelos assessors da ICF, para PCC são 2 gravações. Porém, também, de novo, depende da trilha que a pessoa está fazendo. A gente vai olhar um pouquinho mais em detalhe isso ali na frente. E tem o exame, que é uma prova escrita, né, de situações, de cenários, onde o coach ele vai ser avaliado conforme as suas respostas. Podemos passar. Se alguém quiser trazer algum complementar aqui do grupo, por favor, também sinta-se à vontade.
Aqui a Fabiola está perguntando da tradução da prova, né, Fabiola? A prova ela mudou recentemente, né, do ano passado para cá, foi criada uma nova prova e ela não tem a versão em português ainda. A previsão era para ser a partir do segundo semestre, mas a gente não tem, eu pelo menos não tenho ainda um posicionamento novo de quando é para ser essa tradução para o português. Então, aqui, né, de como é que iniciar o pedido do credenciamento. Vamos indo. Acho que a gente pode ir passando, Márcia, aqui também. Isso, tem muita coisa que tá ali, vocês podem ver no slide anterior ali, e... Desculpa, Márcia, fazendo aí voltar. Tá embaixo, tá o link aqui, tá, do Coaching Federation, esse é o site da ICF Global, e Credentials Standards. Então, tá tudo aqui, tudo isso que a gente vai estar passando agora, essa informação tá toda no site da Global, para vocês irem procurando, e no próprio site da ICF Brasil tem vários links que levam vocês para lá, ou que tem informações também no site da ICF Brasil. Só complementar uma coisa, Helena, o site da ICF Global está em inglês, mas ele tem uma tradução do Google bem razoável, que então você traduz o site inteiro e aí você pode, e foi daqui que foram copiados esses textos em português, então pode ser usado assim e facilita bastante, tá? Então, aqui, requisitos de caminhos de credencial ACC, né? Tem bastante gente aqui no grupo que está buscando a sua credencial ACC, e aí tem vários caminhos diferentes que a ICF oferece para chegar nessa credencial ACC. Até ano passado também, o nível 1, nível 2 não existiam, né? Esses níveis são novidades e está tendo uma certa transição do modelo antigo para esse modelo novo e está valendo as duas coisas por enquanto. Então, o que é o caminho a CTP nível 1, nível 2? Isso fala da escola de treinamento que a pessoa fez o seu treinamento de coaching. O nível ACTP de escola são credenciadas pela ICF para levarem o coach até quase todo o processo de credenciamento. Então, nesse formato, o coach ele tem todas as horas de treinamento necessárias, recebe mentoria dentro da própria formação e faz a avaliação dentro da própria formação. Quem faz o caminho a CTP vai precisar depois demonstrar as horas de treinamento, de atendimento, né? Então, para a ACC são no mínimo 100 horas de atendimento a clientes, 75 pagas e 25 não, que não precisam ser, e fazer o exame do CKA, né, antigo, que é o exame de credenciamento da ICF. Então, esse é um caminho, entre aspas, mais fácil, né, porque ele já é todo construído para chegar nesse lugar da credencial. Tem algumas escolas no Brasil que fazem e algumas escolas globais também. No site da ICF Global, ali se pode buscar essas escolas por nível, se alguém estiver buscando ainda, né, um caminho, e ali tem essa informação das escolas. O segundo nível, o segundo caminho é o ACSTH, que é um nível com um pouquinho menos de proximidade da ICF do que o ACTP, né? Quer dizer que é uma escola que também é acreditada pela ICF, porém ela não leva até a porta do credenciamento como o ACTP. Eles são também pelo menos 60 horas de educação, né, de treinamento desse tipo de escola. As horas de mentoria normalmente não estão incluídas, então é necessário, às vezes tem algumas horas incluídas, mas não as 10.
e aí a pessoa pode precisar complementar essas horas ou fazer todas elas fora do programa. E aí voltam os outros mesmos requisitos de ser um mínimo de 100 horas de clientes. E aqui, então, vai precisar a avaliação de desempenho enviada para a ICF, que consiste de uma sessão de coaching gravada entre 20 e 60 minutos, onde se demonstram as competências da ICF de forma a atender um mínimo considerado para ser ACC, uma transcrição dessa gravação, traduzida para o... Eu acho que a ACC ainda tem que ser traduzida para o inglês, né? Ou para o espanhol, né, Márcia? E aí, o exame do credenciamento. Aqui, deixa eu ver que tem uma pergunta da Cristina. Como devemos comprovar as horas dos clientes? Existe algum formulário específico? No site, eu acho que ainda tem um arquivo. Quando eu fiz meu credenciamento, tinha um arquivo, uma planilha de formato de sugestão, assim, de como criar esse log, né, de horas e de clientes, tá? Mas a ICF não exige mais que a gente mande isso para um primeiro credenciamento, porém exige que a gente tenha no caso de alguém pedir. Então, talvez alguém, eles podem escolher aleatoriamente alguém que esteja aplicando para credencial, e aí precise sim, então, submeter esse log de clientes. A ICF também pede que, enquanto a gente esteja atendendo e guardando essa informação, né, por exemplo, o e-mail, quando iniciou o processo, quando terminou o processo, quantas sessões foram, quantas horas, se foi paga, se não foi paga, né, isso são algumas informações que aparecem nessa sugestão da planilha da ICF, e se em algum momento precisa, e que se peça autorização, então, para esses clientes para poder ter essa informação e passar para a ICF se for necessário. Aqui a prova, o espanhol, Tatiana, estava sendo disponibilizado, seria agora para a metade do ano, né? Tu sabe se foi, mas já tá? Já tá, Tá. já. Então, temos em espanhol e em inglês. A transcrição pode ser em português, o Francisco falou aqui. Isso, às vezes, varia um pouco conforme os assessors que estão na ICF, tá? Então, e se são ACC, PCC, que tipo de sessão eles estão avaliando. Então, às vezes, a gente tem assessors, né, os avaliadores que comportam a língua portuguesa, e aí diz no site ali, né, no site da Global vai aparecer que idiomas eles estão aceitando, e aí dá para enviar em português, ou em espanhol, ou em inglês. E às vezes não tem, então tem que ser adaptado para os idiomas que estão disponíveis. O ideal, complementando, é que você cheque isso, verifique isso dos idiomas quando você for enviar. Porque a gente normalmente vai fazer gravações em português, né? E aí, se precisar da tradução, vai ser para inglês ou espanhol, porque isso muda a todo momento. Então, não adianta a gente aqui falar, estão aceitando, porque daqui a pouco né, modifica. Isso aí. Aqui o Rodrigo compartilhou ali o link para o template que eu estou falando para vocês, então tá lá ainda, isso já ajuda. A Tatiana pergunta se eles chegam a entrar em contato. Eles podem, Tatiana. Por isso que precisa ter essa documentação. Se no caso precisar, tá tudo ok, né? E aí eu queria só complementar que a gente, quando faz o application, né, aplica para essa credencial ou qualquer uma delas, quando você coloca lá um ok, que você eticamente, né, está assegurando que você tem essas horas, né? Então, caso aconteça, né, da ICF pedir e a pessoa não ter, isso inviabiliza que no futuro, durante não sei quantos anos, a pessoa não possa tirar a credencial. Então, isso já tem a ver uma relação
com o código de ética que eu falei lá no começo, né? Então, a gente está dizendo que tem todas as informações necessárias e o número de horas necessárias. Então, eles estão, né? A ICF confia que a gente está fazendo o que a gente está falando que faz. Tá? Eu perguntei mais para o caso de deixar os clientes avisados, né? Que pode ser que a ICF entre em contato e assim, só deixar eles meio que brifado que pode ser que tenha esse contato. Isso, importante. O código de ética da ICF, ele é meio que um guarda-chuva em cima de tudo que a ICF faz, né? Tudo tem alguma conexão com o código de ética e tanto, né, essa questão do, né, checar a caixinha ali dizendo que sim, né, confirmando que tem as horas, então já é um comprometimento ético que a gente faz, né, de estar falando a verdade, estar sendo transparente. A questão de ter os clientes que estão ali listados, de terem dado permissão para ter os seus dados compartilhados com a ICF, gravações também, né? Então, quando se faz uma gravação para avaliação de um mentor ou para submeter para a própria ICF, então tudo isso, se a ICF já presume e espera que esteja acordado claramente com o cliente, e isso faz parte de um comportamento ético de um coach da ICF. Acho que podemos passar. Se vocês tiverem mais alguma dúvida aqui nesses caminhos, também vão perguntando, tá, pessoal? E aí o terceiro caminho aqui, então, é o caminho do portfólio, que é um caminho o mais diferente, assim, né? Ele é onde, às vezes, a formação do coach, ele não foi ICF, ou ele foi parte ICF, misturou um pouco de CCUs, né? Que são os créditos de educação continuada da ICF, com escolas que não são acreditadas. E aí ele é um caminho onde tem mais trabalho, digamos assim, do coach para mostrar, para demonstrar que ele está entregando todas essas etapas para a ICF, para ter essa credencial. Então, aqui ele tem que demonstrar pelo menos essas 60 horas de educação, de treinamento. Se a formação não é credenciada pela ICF, a escola, esse coach precisa demonstrar que a sua formação atende às 8 competências da ICF, que ela está alinhada com as 8 competências. Também as 10 horas de mentoria, né, com um coach da ICF, um coach mentor que tenha uma credencial, pelo menos ACC renovada ou PCC. Então isso vale, na verdade, para o caminho a CSTH também. Um mentor para ser considerado mentor dentro dos requisitos da ICF, ele tem que ter uma credencial acima de quem está postulando ou a credencial com uma renovação, né? Então, para um ACC, o seu mentor precisa pelo menos ter uma ACC renovada ou ser PCC ou MCC. Aí também o mesmo mínimo de 100 horas de clientes de atendimento nesse formato que a gente está falando, a avaliação da gravação e o exame de credenciamento do ICF. São esses mesmos requisitos. O que muda mais, principalmente, é toda essa comprovação da conexão, do alinhamento do treinamento com as competências da ICF. Tá, aqui a Tati também está perguntando onde encontra as escolas que são credenciadas. No site, sim. E acesso a mentores também tem no site. Tem lá. E dentro da definição da própria ICF de mentor, né, tem vários mentores que têm formações específicas em mentoria, porém, pela definição da ICF, qualquer coach que tenha essa experiência a mais com o credenciamento, ele está apto a ser um mentor também. Então, pode ser alguém que não... Né, às vezes eu conheço alguém que é PCC, que é ACC, está ali disponível, vale, né, com
com essa renovação já na frente. Para supervisão, não. Isso é só para mentoria. Márcia, quer complementar alguma coisa aqui? Seguimos. Acho que é isso. Acho que o próximo é PCC. Deixa eu ver. Vamos entrar no PCC. Então, pessoal que está interessado no ACC, se vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta específica que vocês trouxeram para cá hoje, querem levantar a mão, abrir o microfone e fazer a pergunta. Aproveitem, porque sempre esses caminhos aí, a sopa de letrinhas, né, que nem a Márcia falou, tem bastante coisa para descobrir. Pode perguntar, Tati. Eu de novo, gente, desculpa tanta pergunta. Vamos supor que eu faço todo esse processo para o ACC, porque eu acho que esse é o que, agora entendendo, acho que é o meu caminho. E eu não, sei lá, não passo, ou porque eu reprovei no exame, ou em alguma das etapas. Enquanto eu posso me candidatar a fazer de novo, e em quanto tempo tem que esperar para poder pedir, tentar novamente, né? Do que eu saiba, tá? Então, tu quer falar, Márcia? Eu posso falar. Tá. Sim, quando você vai preenchendo no site, é um formulário online, assim, que você vai já subindo as informações. E ele, na verdade, nem deixa você passar para frente se você não tem isso da educação ou das horas de coaching completadas, né? Ou das horas de mentor coaching. Ele não deixa. Então, assim, onde que pode pegar, eu imagino? É nessa avaliação de desempenho, é na gravação. Ou na prova também, eu imagino, né? Sei lá. Ou na prova, sim. Mas aqui, isso acontece, primeiro você tem que mandar a gravação, né? Porque a gravação você faz upload nesse formulário online, e aí pode ser que reprove, acontece. Aí você tem um tempo, e aí eu não sei de precisar quanto exatamente, mas são meses, talvez 6 meses, 9 meses, não sei exatamente, é um chute, para apresentar uma nova gravação, tá? Mas aí você precisa complementar o pagamento, eles vão pedir para pagar mais, tananã, não sei qual é o valor também. Então, você pode usar essa informação para apresentar uma nova gravação. A prova é a mesma coisa, você você pode refazer a prova, tem um tempo que você vai precisar esperar, e aí você pode fazer a prova de novo, mas precisa pagar de novo. Tá bom. Então, por exemplo, vamos supor que eu passei, digamos assim, até a etapa do vídeo, reprovei na prova. Depois de passado esse tempo que eu tento novamente, eu vou direto para a prova, que foi onde eu reprovei. As etapas anteriores não precisam. Isso. Tá bom. Tá bom. Tá? Isso a gente sabe que tem gente que... Acontece, tá? Não é uma coisa impossível de acontecer. Tudo isso que você perguntou acontece, tanto na gravação quanto no exame. E aí, normal, tipo, estuda mais um pouco e faz de novo, tá? Uhum. Aline. Eu estou justamente nessa fase do exame agora, né? Então, passei, o meu foi portfólio, então tive que juntar todas as informações. E assim, do exame eu até vi lá a simulaçãozinha, tem algumas questões, mas eu queria entender um pouquinho melhor como é que é a questão do exame. Eu sei que é online, que é em inglês, né? Não tem opção em português. Eu vi que tem as 4 observações lá, mas o que vocês podem, assim, como é que eu posso me preparar melhor para isso, né? Para ir para o exame? A gente tem um slide no final, Aline, só sobre a prova, mas o que eu consigo te adiantar tem 8 perguntas no site, né? Que você já deve ter visto que são um modelo, e a gente não tem mais do que isso, então talvez procurar alguém que acabou de fazer a prova. Eu sei que tem gente aqui no Brasil que fez em inglês, ou ia fazer em espanhol, e não tem outra coisa para fazer a não ser estudar as competências, e aí estudar entendendo assim, as competências, porque a prova, as perguntas
práticas, né? Então, assim, são situacionais, então são descrição de situações. E aí, o que o coach é melhor o coach fazer, o que é pior o coach fazer. Então, na verdade, é uma reflexão sobre o código de ética e as competências, né? Não tem um outro lugar para estudar, a não ser fazendo isso, talvez discutindo com outras pessoas, assim, né? Casos, mentoria ajuda, supervisão ajuda, tudo isso ajuda a ter esse repertório. Não sei, Helena, você pensa em alguma outra coisa? O que eu sei também é que foi atualizado, que eu me lembro, para 200 perguntas, né? Ele é bem robusto, assim, e até 4 horas para fazer essa prova. Hoje eu conversei com um colega que estava se preparando e ele me passou que em alguns lugares é possível fazer a prova em algum local, né, num local onde se faz esses exames, ou online. Então tem aí uma distinção. Mas eu também ainda não passei por essa prova. Deixa eu tentar. Eu tenho alguns anos de experiência com a PersonVue, né, de fazer muitas provas lá. Então, acho que isso pode ajudar. Só dando aqui, explicando, né? A Person é a parceira atual da ICF que aplica essa prova, né? É isso, né, Rodrigo? Exato. Eles são uma empresa especializada em exames. Então, eles fazem exames para muita gente, para muitas provas de muitas coisas. Eles não são a pessoa do conteúdo, mas eles são a pessoa que cuida da aplicação e da lisura do processo de exame. E no site deles tem os locais presenciais. No local presencial, como que funciona? Na entrada, você tem que deixar tudo que é eletrônico, e carteira, e documento e tudo. Você pode entrar com praticamente nada, você pode entrar com papel e uma caneta que eles que dão, né? Então, você não pode entrar com nada seu dentro da sala. Normalmente são salas com poucos computadores. Você pega um computador específico, eles fazem um login lá e habilita. Você faz um simulado da prova para entender o sistema e logo na sequência a prova começa e você tem ali o seu tempo para concluir. Tem um timer que fica voltando. O sistema é bem interessante, dá para você rever, marcar uma questão se você tem dúvida para ver no final. Então, é um sistema que funciona bem. A outra forma de fazer é online. A forma online, você vai baixar um aplicativo na sua máquina, você faz todo o teste antes, ele fecha tudo que você tem no computador, não dá para fazer nada. Para fazer online, você precisa de um lugar que não tenha nada em volta, não pode ter TV, não pode ter monitor, não pode ter pessoas passando, então você tem que estar num lugar isolado, porque fica uma pessoa, você fica com a câmera aberta, a prova inteira, e fica uma pessoa efetivamente olhando do outro lado se você está olhando para a tela, se ela estiver olhando para o lado, fazendo outras coisas. Eu tive experiência de muita gente que caiu o lápis no chão, foi pegar e desclassificaram. Então, você tem que ficar ali na tela com uma pessoa te monitorando enquanto você faz. De resto, é igual. Você tem o seu computador, a tela, bem as questões, você vai avançando e você marca aquelas que você quer fazer ou não. No final, quando você aperta para concluir, ele dá na hora o resultado. Passou ou não passou. Não vem muito mais detalhe do que isso, mas basicamente ele já te avisa na hora o passou ou não passou. Eu, particularmente, sempre fiz presencial por uma preferência minha. Eu não tenho muito lugar aqui em casa onde eu consiga ficar isolado, né? Mas eu tenho muitos conhecidos que só fizeram exames lá online e funciona muito bem. Espero ter ajudado. Obrigada. Super. Obrigada, Rodrigo. Desculpa, a minha filha teve uma experiência terrível dessa daí com o TOEFL, né? Foi feito online e ela esqueceu de deixar o computador ligado na tomada. E quando a bateria baixou, ela foi ligar na tomada, ela foi desclassificada. Viu? Então, agora que você está falando aí, Rodrigo, eu me lembro dessa situação dela. Um perrengue, porque eles não dão explicação nenhuma
por que que foi todo desclassificado. Simplesmente desclassificar e ponto final. Então, é bom que você tenha dito, e eu faço mais esse alerta. A gente tem que estar com tudo prontinho, tudo na mão. Porque é como você falou, ela baixou para ligar a tomada, desclassificou no TOEFL. Eu acho que é o mesmo sistema. Provavelmente sim. Rodrigo, as perguntas elas são abertas, múltipla escolha ou tem um pouco de tudo assim no mix? Tem um slide aqui na frente. As perguntas são todas múltipla escolha, tá? Mas você vai ter que escolher 2 versões. Qual é a melhor resposta para aquela situação? Então, eles dão 4 ou 5 opções, agora não me recordo, e você tem que escolher a melhor e a pior. Então, essa é a nova versão dessa prova que eu e a Helena fizemos no passado, era de outro modelo. Mas essa versão é isso, ó, a melhor opção, e nenhuma delas é perfeita. Por isso que você tem que entender o código de ética, tem que entender as competências, porque eles vão dar um exemplo que nunca é assim, o perfeito da teoria, sabe? É uma coisa que tem nuances. Então, é entender essas nuances e ver o que é melhor e o que é pior. Tudo bem? Pronto. Seguimos. Alguma pergunta a mais de ACC? Aí a gente vai para o PCC. A Patrícia está perguntando se existem prazos em relação às mentorias, às gravações e a data de entrada no processo de credenciamento. Você pode ir colocando as informações, a documentação que você tem, você já pode ir colocando lá no site, né? Aqui o que tem é sobre o mínimo, o mentor coaching precisa durar no mínimo 3 meses. Então, ter 10 horas, 10 reuniões, enfim, 10 horas, né? Pode, em no mínimo 3 meses. Normalmente, isso dura mais, tá? 3 meses é bem rápido, então não acontece em 3 meses, mas esse é o mínimo, então pode durar 6 meses, 1 ano, né? Mas você precisa, e aí o mínimo de 3 das 10 horas de mentor coaching deve ser individuais, porque é possível fazer as mentorias em grupo, então 7 horas podem ser em grupo e 3 individuais. Tem mais uma mão levantada, eu acho. A Cris. Diga, Cris. Não, alguém, até a Gisele, ela colocou que tem exemplo. Eu queria saber se tem algum simuladão, assim, alguma coisa no site que a gente possa usar até para se acostumar com a dinâmica. Então, tem 8 perguntas, é tudo que tem, eu olhei hoje. São 8 Já está perguntas. nesse modelo que você falou? Já está nesse modelo, já está escrito qual é a resposta certa, mas não tem nesse sistema, não está no sistema, tipo, está escrito aqui como se fosse um site normal, entendeu? Entendi, Mas entendi. dá lá para você ter uma ideia de qual é a pergunta, vale a pena olhar. Tá bom, obrigada. Aqui a Fabiola colocou uma pergunta também. Sendo a ICF, inclusive, com tantos coaches associados no Brasil, me parece que essa prova será logo traduzida. Qual a opinião de vocês? A gente pediu isso, acho que no início do ano, e isso toma um trabalho, porque a tradução não é uma tradução, uma coisa simples, né? Porque tem tradução de termos técnicos, tem que ser revisada inúmeras vezes, tem que escolher quem são as pessoas que vão traduzir, porque coaches revisam, mas não podem ser coaches associados à escola. Tem um monte de... Não é uma coisa tão simples. Então, eles estão fazendo a tradução, mas ela não está pronta, como a Helena falou. A promessa que a gente tem é que esteja pronto, que a gente vai ter isso disponível no 2º semestre, mas a gente não sabe quando. Então, a gente não consegue assegurar uma data nesse momento. Então, estamos esperando também, mas acredito que até o final do ano a gente tenha.
Mais alguma coisa? Seguimos? Vamos lá. E aqui a gente entra no PCC. Então, os caminhos, eles são os mesmos do ACC, né? São os mesmos 3 caminhos para o ACC, só que são requisitos já mais complexos. A questão de treinamento, então, tem que ter um mínimo de horas mais alto. Eu acho que aqui deve estar no Access TH ali. Então, aqui se é o nível 2, né? O nível 2 ou a CTP já encaminha com tudo que o PCC precisa para iniciar o processo da credencial, né? Aqui também acontece o número de horas necessárias, que se eu não me engano são 125 horas de treinamento versus 60 do ACC. São um mínimo de 500 horas de atendimento a clientes versus as 100 horas do ACC. E a mentoria e a avaliação de uma sessão estão incluídos dentro desse tipo de escola, né? Desse tipo de credenciamento de escola aqui, que é o nível ACTP ou nível 2. O que aí precisa ainda ser feito com a ICF é a submissão de todos, né, do material e o exame de credenciamento. Esse que a gente está falando aqui, e o pagamento das taxas. Acho que é isso, né? Tá, o resto está tudo contemplado dentro desse caminho aqui. Helena, deixa eu te perguntar uma coisa. Do PCC, na verdade, tem 2 perguntas. Uma em relação a qual que é a duração dessa credencial, né? Por quanto tempo que ela é válida. E a outra, se vocês sabem se a formação da Erickson College está dentro dessa questão das horas, da mentoria, enfim, que eu fiquei um pouco na dúvida em relação a isso. A credencial, ela dura 3 anos, né? Ela tem essa duração para qualquer uma das credenciais. E a Erickson, vou te falar assim, ó, quando eu fiz a Erickson também, eu não sei como é que tá agora, tá? Mas ela tinha um caminho a CSTH e um caminho a CTP. Ela tinha as 2 modalidades, porque a ICF, ela não acredita a escola, ela acredita a formação daquela escola. Então, algumas escolas, elas oferecem mais de um tipo de formação, e aí uma pode ser que atenda a CTP, outra a CSTH, outra dê só CCUs, né? Então, depende da formação dentro da escola que está sendo feita. E como que eu conseguiria essa informação pelo ICF? Tem um link dentro do site eu não sei se está aqui na nossa apresentação, senão depois a gente pode dar uma pesquisadinha para compartilhar aqui, que tem dentro do site da Global uma página onde tu pode conferir qual é o que a tua formação, onde a tua formação se encaixa, né? Então, Eu já pesquisei lá, na verdade, e eu não consegui localizar, por isso que eu queria, de repente, alguma ajuda especificamente em relação a isso. Da própria Erickson, tu diz? Ou Não, outras coisas? do quanto a formação que eu fiz na Erickson, aonde que ela se inclui, né? Tanto em termos das mentorias, quanto em termos, né, desse caminho, né? Se é a CTP ou a CSTH, enfim. Se tu não encontrar no site da ICF, a minha sugestão é falar com eles mesmos, né? Entrar em contato com a própria escola para ver onde é que tá onde é que se encaixa essa formação que tu fez. Tá, obrigada. Aqui tem mais algumas coisas no chat aqui. A diferença entre a credencial ACC e PCC, isso que a gente está cobrindo agora um pouco, Tati. Vamos falar um pouquinho mais. Tá, e aqui umas questões das taxas, tá bom. Vamos seguir aqui um pouquinho, daí a gente vai vendo o que mais surge.
Aqui a gente entra, então, nesse segundo caminho, que é ou um nível 1 ou um caminho até STH, que é uma formação, então, também credenciada pela ICF, que traz já uma parte do que é requisitado para fazer a credencial, porém menos que o caminho do nível 2 ou a CTP. Né? Então, é aqui pelo menos 125 horas de formação específica para coaches dentro de um programa da ICF, o mínimo de 500 horas também, aí as 10 horas de mentoria que tem que ser demonstradas ou parte já feita dentro do caminho da escola e o resto complementado fora ou tudo fora, daí depende um pouco também da escola o que é oferecido. E aqui precisa ser feita a gravação, então as 2 gravações que são avaliadas, né, são consideradas as avaliações de desempenho. E aqui são, ao invés de uma sessão gravada, como é no caso do ACC, aqui são 2 sessões de 20 a 60 minutos, com uma sessão de coaching, onde é demonstrado, as 2 precisam demonstrar um nível mínimo das competências no PCC. Né? E a conclusão, então, do exame de credenciamento da ICF. Aqui vale o mesmo entendimento das gravações ali do ACC, onde elas precisam ter as transcrições e também precisa ser checado no site, quando forem submeter essas gravações, para ver os idiomas disponíveis, que às vezes tem, né, avaliadores só para o nível ACC, às vezes é para o PCC, então no idioma de português, então depende do momento, é sempre bom dar uma conferida antes de enviar esse material para saber o que está sendo no momento ali aceito. E aí as taxas. Alguma pergunta, né, que vocês estão aqui? Sobre mentoria, sobre as horas de cliente. A Tati estava perguntando da diferença entre ACC e PCC, né, Tati? Assim, a diferença para postular para credencial é que o PCC é mais difícil, ele é mais complexo, ele tem mais requerimentos, né? E ele demonstra um nível de coaching mais elevado do que um ACC. É uma pessoa que já tem mais experiência, tem mais treinamento, tem mais prática, né? E aí está postulando essa credencial nesse nível mais alto. Para o mercado, isso também é reconhecido pelas plataformas de coaching, pelas organizações que buscam contratar pessoas com credenciamento da ICF, eles geralmente têm uma diferença, né? Tem alguns processos de seleção que só aceitam coaches a partir do nível PCC, tem plataformas que remuneram diferente, ACC, PCC, MCC, né? Então, existem várias diferenciações no mercado que separam, né, esses níveis de credencial. Te respondo, tem mais alguma coisa em relação a isso que tu quer saber? Não, era isso mesmo. Obrigada, Helena. Tá, de nada. Desculpa tanta pergunta. Por favor, pergunta bastante, tá ótimo. Helena, só queria aproveitar a pergunta da Tati para falar, que acho que a gente não falou, sobre mentor coaching, né? Mentor coaching é uma designação, uma denominação que a ICF usa, né? E aí confunde um pouco com mentor, né? Que a gente usa no mercado, assim, mais genericamente. Então, o mentor coaching, ele vai ajudar o coach a desenvolver as competências ICF para aquele nível de credencial. Então, são níveis de excelência, vamos dizer, diferentes para ACC, como a Helena estava falando, e para PCC. Então, isso impacta em como você... É a mesma competência, mas você é exigido mais de você, é exigido um nível de expertise, de excelência, de aprofundamento diferente
do ACC para o PCC e depois para o MCC. Tá, então só para fazer essa explicação. Isso. Bora, caminho portfólio? Caminho do portfólio. Então, o caminho do portfólio também, né, segue na mesma linha do ACC, agora para uma versão mais complexa, que é o PCC. Também ele tem essas 5 categorias que precisam estar presentes, que é a conclusão de pelo menos 125 horas de formação específica. Se não for uma escola credenciada pela ICF, ela precisa também estar alinhada com as competências e com o código de ética, e isso precisa ser demonstrado pelo coach postulante. Então, né, muitas vezes é necessário enviar me faltou a palavra agora, o currículo, né, daquela formação em detalhe de tudo que é coberto, se tem CCUs, né, os créditos de educação continuada da ICF, isso já entra como algo que a ICF aprova, então, né, dependendo dos tipos, aí a gente entra também nos tipos de CCUs que a ICF oferece, que tem Core Competency, tem os Resource Development e Ética, então são 3 tipos diferentes e todos de alguma forma podem aparecer no caminho, mas são acho que detalhes que, aí se vocês quiserem saber mais, a gente entra nisso, senão eu vou falando em termos mais gerais. Um mínimo de 500 horas de atendimento a clientes, né, de novo também, e aqui para o ACC, ali se eu não me engano, depois no slide tem, são pelo menos, eu acho que são 8 clientes ou 10 clientes que precisam nessas 100 horas, e para o PCC são 25 clientes. Então, são 25, 500 horas, pelo menos 450 pagas, e 50 podem ser pro bono. Então, pelo menos também 10 horas de mentor coaching, que e para o nível de PCC, então só pode ser um coach credenciado PCC com uma renovação ou um MCC. E aí e também pelo menos 3 dessas 10 horas tem que ser uma mentoria individual e não em grupo. O resto pode ser em grupo. Vai ter a avaliação do desempenho, da mesma forma que a gente falou antes, e a conclusão do exame de credenciamento da ICF. Perguntas aqui dos postulantes PCC. Não, tudo certo, nenhuma dúvida. Eu tenho só uma dúvida em relação a essa questão da mentoria. Uhum. Como que é a comprovação? É também gravada? Ou como que funciona? Isso também, quando tu preencher esse formulário para apresentar toda a tua documentação, tem um campo ali para colocar o nome e contato do mentor ou mentores que tu usou, e a ICF contata esses mentores para confirmar que foi feita essa mentoria. Ah, tá. Mas não precisa apresentar nenhum material em relação a esses encontros. Não. Obrigada. Então, usualmente, né, essas horas de mentoria, de mentor coaching, são para ajudar a ter as gravações no nível PCC. São para isso que as mentorias são normalmente usadas, né? Então, para o desenvolvimento das competências, a melhoria das competências da ICF. Então, é isso, na verdade, é isso que vai ajudar também a ter boas gravações. Isso. Aqui a Elaine está perguntando como é que faz o upgrade do ACC para o PCC. Como é que acontece? Depende do caminho que foi feito esse ACC, tá, Elaine? Assim, então, se
o teu ACC foi pelo nível 2 ou ACTP e já tinha todas as horas de treinamento, já tinha mentoria, já tinha tudo isso, é um caminho mais fácil, assim. Igual precisa... Tu vai fazer tu vai aplicar para uma credencial PCC como se fosse a tua primeira credencial, vai ser feito o mesmo processo para aplicar, porém tem informações ali que já entram e já vai facilitar. E não precisaria, se foi um caminho ACTP para ACC, não precisaria fazer as gravações. Se foi um caminho ACSTH ou nível 1, aí vai precisar fazer as gravações para o PCC e novas horas de mentoria, dependendo do prazo também que está sendo feita, se foi... se tu ainda está dentro dos 3 anos do ACC e a mentoria ainda está valendo para isso, essa mentoria pode ser contada, essas horas de mentoria podem ser contadas junto nesse processo. Se não, precisa ser feito novas. Márcia, me corrija aí se eu estiver errada, mas é assim que eu lembro dessa transição aqui. Eu não sei dizer, mas eu acho que precisa da mentoria. Eu não sei afirmar. Eu acho que precisa da mentoria de ACC para PCC, se foi a CSTH ou portfólio. Vai precisar fazer uma coisa certa, você vai precisar fazer o exame novo, né? Mesmo que você já fez, como para ACC era o exame antigo, então todo mundo que está tirando né, fazendo o upgrade da credencial vai ter que fazer a prova nova, então essa você vai ter que fazer. Agora isso do mentor coaching, acho que precisaria checar, porque é uma coisa específica. Posso dar É o seguinte, quando você falou das horas credenciais, se você foi formado, por exemplo, em 2009, 2010, todas essas, e você tem, por exemplo, 1.000 horas, todas essas horas elas contam, mas as 50 horas só 18 meses. Porque então você não desperdiça aquelas horas que você deixou. Elas contam. Então, vamos supor, não é que você vai ter que fazer 1.000 horas em 18 meses. Tem toda a razão, Francisco. Eu acabei de ver ali também. Tá. É isso aí. Eu comecei a me assustar quando eu falei isso. Será que é isso mesmo? Tá bom? Obrigada pela sinalização. Então, as horas de atendimento valem desde a sua formação 1. Né? Você fez 10 formações, desde a primeira elas já vão valer para sempre, pelo menos até agora, né? Vão valer, é isso que o Francisco falou. Então, nesses últimos 18 meses para PCC, você precisa ter atendido 50 horas. Né? Isso é para a ICF saber que você está usando, que você está sendo coach ainda, né? Que não é uma coisa que ficou no passado e hoje não está mais atual. Obrigada, Francisco. Que mais, pessoal? Que mais? Tem uma coisa aqui da diferença, sempre tem uma diferença na taxa de inscrição, né? Para quem é associado e para quem não é associados. Porque assim a gente valoriza quem é associado e aí o preço é um pouco menor. Márcia, não sei se vocês vão falar ainda, mas como é que eu faço para ser associada, então, antes de ter um membro, de ter credencial, como que eu posso ser uma associada da ICF? Boa. Para ser associada da ICF, o que é necessário? Ter pelo menos 60 horas de curso de coaching. E aí a gente pode entrar em contato com você, porque aí precisa pagar uma anuidade, né? E aí que te dá direito a estar associado, a ser membro da ICF, a ser associada da ICF. Eu acho que é isso, né? O requisito é 60 horas de educação, Helena. É isso, né? Só isso.
É só, né? Obrigada, Rodrigo. Eu tô aqui também pensando se é bem. Boa, então é isso, tá, Tatiana? Então, se você fez um curso de coaching com pelo menos 60 horas, ou qualquer pessoa que esteja escutando a gente. Ou está cursando também. Ou está Eu acho que- matriculado, isso. está matriculado num curso de 60, mesmo se não concluiu ainda, pode se associar. Pode se associar. E o caminho para poder fazer associação tem algum contato pelo site? Como que eu... Eu já passo aqui. Eu vou pegar aqui, eu já passo. O Rodrigo, ele faz parte exatamente desse grupo de trabalho que a gente chama de relação com associados, então ele ainda bem está aqui para nos ajudar hoje. E é de São Paulo também, então tá tudo aqui, ele vai ser seu ponto de contato. Tati, tá? O Rodrigo vai ser seu ponto de contato, tá bom? E a gente, bem-vinda, a gente fica feliz. A gente... Que mais, pessoal? Daqui a pouco a gente vai compartilhar uma pesquisa também, né? Não sei se a Gi depois coloca aqui, tem umas pessoas que estão saindo. Vai ser aqui, Gi? Então, Helena, eu estou até colocando aqui, porque tem algumas pessoas saindo, aí eu acabei de colocar o link aqui, tá? Show. E aí essa pesquisa... Fala. Só ia comentar da pesquisa, ela traz, então, né, essa feedback de vocês aqui sobre a apresentação de hoje, porém também dúvidas que tenham ficado, algum anseio ainda para uma próxima apresentação que a gente possa montar e trazer para vocês. Então é importante que vocês possam colocar ali, né, tudo que pode ajudar a gente a fazer depois uma apresentação melhor ainda para vocês. Francisco. Helena, eu acho que é interessante falar. Eu, quando estava me preparando, nunca ninguém falou e nunca comentou dentro da ICF que essa taxa que nós pagamos de $650, ela pode ser feita em 4 vezes. Não sei se vocês sabem. Mas aí o exame é só feito depois de você terminar de pagar. Porque às vezes a pessoa fala, está muito caro. Eu já ouvi muito entre colegas, né? E aí, pesquisando, você pode fazer uma vez, 2, até 4 no máximo, no cartão. Ai, que bom, Francisco. Eu também não sabia. Ótima notícia. Obrigada. Aliás, eu soube, por acaso, com um colega que nunca foi divulgado isso. Obrigada por compartilhar. Então, aqui tem as informações sobre a prova, mas que a gente já falou, né, durante a reunião. Eu vou parar de compartilhar para a gente se ver se tem mais alguma pergunta. Tem alguma pergunta a mais, gente? Pessoal, uma questão que a gente fez em outros momentos, e aí pode ser interessante se vocês quiserem, é criar alguns grupos autogeridos, né, de pessoas que estão buscando a mesma credencial e vocês poderem se conectar uns com os outros e se apoiarem nessa jornada. Né? Isso a gente teve em algumas edições e se vocês tiverem interesse, vocês nos deixem saber ali pela pesquisa também, e a gente pode ver como é que pode apoiar essa organização para que vocês, né, sigam juntos aí construindo esse caminho e se ajudando nesse caminho aí da credencial. Acho que é importante dizer, assim, é um caminho de desenvolvimento, tá? Então, a ICF entende que as credenciais, e quem passou já por isso sabe, é um processo de desenvolvimento como coach, como profissional forte, tá? Então, ele não é um processo
fácil nem simples, né, para quem vai principalmente com acesso TH e portfólio, mas é de muito desenvolvimento. Então, ter apoio e ter, né, colegas que estão participando é importante, porque assim precisa ser resiliente nesse processo. Não é um processo que eu vou conseguir fazer em 3 meses, tá? Não, não é, gente. É um processo longo, mas de super gratificante e que dá todo mundo percebe uma diferença depois que passa por esse processo né, no seu desenvolvimento profissional. Então, a credencial é um reconhecimento disso, né? É um reconhecimento de pares, né? Dos pares desse desenvolvimento, tá? Então, do mercado, né? Também cada vez mercado. mais. Principalmente quem atua fora do Brasil, assim, já é bastante difundido. No Brasil acho que tá começando mais, mas muda bastante o reconhecimento do mercado e as oportunidades que aparecem também. Mais dúvidas? Algum comentário que querem deixar? Só lembrando da pesquisa, tá, Helena? Isso aí. Escrevam. Avaliação. Gente. Abra uma pesquisa aí. Porque a gente está aqui para montar, né? Complementar o que for necessário daqui para frente. Então, vocês respondendo o que vocês querem, nos ajudam. E ajudam vocês mesmos. Então, ficamos por aqui, 4 minutinhos antes do programado. Tá bom. Boa noite. Muito obrigada pela presença de Boa noite. todos, Obrigado, queridas. Valeu. Tchau. Parabéns. Obrigada. Tchau. Tchau. Parabéns. Boa Muito bom. noite. Tchau, boa noite. Um abraço para Boa todos. noite, gente.